E daí eu Uhum. fico me lembrando de alguns artigos, né, que vão falando, que vão avaliar, por exemplo, como a utilização de algumas músicas elas ativam regiões cerebrais específicas, como por exemplo a amígdala, que a amígdala a gente sabe que tem, se a gente for olhar, por exemplo, para Ledo, que é o autor do livro Cérebro Emocional, que o Jeffrey Young, ele se baseia muito quando ele vai falar da terapia do esquema, que é uma abordagem psicoterapêutica bem importante na nossa contemporaneidade. Ele vai falar como a gente tem ativações de memórias emocionais associadas à amígdala. Então, se a gente já consegue correlacionar. Então, eu escuto uma determinada música, isso ativa essa minha região cerebral onde tem memórias emocionais, então eu já consigo até mesmo ter um recurso aí terapêutico e a gente já consegue fazer essa ativação mais direta mesmo Uhum. dessa questão emocional que é tão importante na terapia. Quando eu falo isso, eu sempre me lembro. Eu tenho duas músicas que para mim são muito importantes. Uma é Viena do Billy Joel, Ah, maravilhoso. que é uma música assim que eu tenho até tatuado no braço as coordenadas de Viena para não esquecer, de poder quando eu escuto ela, eu me centro. Eu sinto que eu me centro, eu consigo centralizar. E eu tenho uma outra música que sempre que eu escuto, me conecto com uma vulnerabilidade ainda maior. Uma vulnerabilidade de desconexão que muitas vezes eu sinto, que é a música Lonely, do Justin Bieber, que toda vez que eu escuto Uhum. aquela música, putz, acerta direitinho. E como é algo que a gente não controla, é algo que Sim. simplesmente, pum, é instantâneo. E daí, e tu, tem alguma música, algum filme, alguma imagem que te conecta de uma forma mais potente? Com certeza eu só não saberia elencar quais, porque existem Uhum, infinitas, talvez, né? Eu sou uma pessoa que música é algo que também me toca profundamente. Inclusive, eu sou meio uhum, que até um colecionador compulsivo de instrumentos. Deve ter, talvez, aqui uns 12 instrumentos diferentes. Cada um deles me levou, talvez, para um mundo diferente e eu meio que mergulhei na história de uhum, cada um deles, né? Então, eu não saberia, talvez, nem elencar quais, sabe? Porque tem muita coisa que, inclusive, até vai para épocas e lugares que são anteriores a mim. Eu acho fascinante isso que está me falando, porque é bem isso. A arte, e nisso entra a música, ela é uma janela ali para emoções, para mundos, para épocas, para situações em geral que estão fora do seu próprio mundo. Ela é essa janela ali para um outro mundo, às vezes um mundo até transcendental, digamos assim. uhum, Então, como isso é muito valioso de você ter, porque isso te ajuda realmente até inclusive sair da sua bolha, né? Nessa minha coisa dos instrumentos. Eu adoro, uma prática que eu adoro. Você está mergulhando ali na música cultural de cada lugar, você vendo músicas tradicionais de outros povos, isso te traz bem uma atmosfera, isso te traz uma ideia da identidade de cada cultura. E isso é muito bacana de você buscar, digamos assim. Então, essa coisa da janela, eu acho isso bem fundamental, porque tem uma coisa que eu gosto de falar também bastante com meus amigos. Sempre que eu solto essa ideia, o pessoal diz que eu estou meio ficando maluco da cabeça, mas eu acho que é uma metáfora bem legal. Porque eu não sei se você é religioso, Léo, e trabalhando certo com os indígenas, eu tive muita essa curiosidade de vendo como era esse aspecto religioso, talvez. E isso vai uhum, puxando um gancho para você ir tendo curiosidade por outras coisas. Já fiz algumas viagens ali para a Ásia, então eu ficava curioso sobre como era esse fator religioso da coisa. E até fui buscar ali alguns autores também que falam sobre isso. E eu acho bem legal a seguinte ideia: as diferentes religiões, certo, elas diferem profundamente entre si, mas alguns uhum, aspectos até se assemelham. E um dos aspectos que se assemelha na quase totalidade delas é que tudo isso aqui que a gente está vivendo esse ano, isso foi criado. Então, alguma entidade ali, divina, criou isso aqui tudo. Então, isso é muito legal de você perceber que o processo de criar ele é fundamentalmente algo ligado ao divino, né? Se alguma coisa foi criada, uhum. isso significa alguma entidade que é algo que está além do ser humano, algo superior a nós de alguma forma, ele tem essa capacidade. Então, o processo criativo ele é algo que, se a gente quiser olhar dessa forma, ele nos aproxima do divino, é uma janela ali para o transcendental, para a divindade. Isso é muito legal, porque eu sinto isso, talvez você já tenha sentido, muitos artistas certamente sentem. Quando você está no meio de um processo criativo, dependendo do que você está fazendo, às vezes
a única coisa que passa a existir naquele momento é você e a sua criação. Você está ali empolgado por aquela ideia que surgiu e você está ali profundamente engajado naquela tarefa. Parece que o passado, presente e futuro não existem mais. A única coisa que está acontecendo é aquela emoção, é aquela sensação. Normalmente o pessoal chama isso de estado de flow, realmente. E, Exato, de estado de fluxo, né? Daí eu não, sim, eu vou fazer uma tragédia agora que eu vou tentar falar o Mika Head. O nome é difícil, gente. Procurem Flow no Google que vai chegar o nome do autor. Se alguém conseguir falar o nome dele direto 3 vezes sem errar, ó, salva de palmas. então, isso é bem bacana, porque realmente, quando o estado de flow é algo muito precioso ali de ser despertado, e quando ele está acontecendo, parece que você está tomado ali por uma energia que não é nem desse mundo, né? Parece que você está tomado ali por um engajamento que está talvez fazendo você receber algo ali que não pertence a esse plano, e de fato, quem sabe talvez seja exatamente isso, né? Porque você está talvez reproduzindo de alguma forma aquilo que fundamentalmente pertence ao divino. Então, eu acho muito legal você olhar por esse lado, porque isso já traz justamente, se a arte é essa janela para o transcendental, então existe benefício no criar, existe benefício no consumir. Se você consome a arte, você está olhando através dessa janela, você está aí vivenciando exatamente o que você me contou, por exemplo, que Uhum. é você acessar emoções ali tão profundas, sentimentos tão profundos, sentimentos que às vezes de outra maneira não seriam tão facilmente acessíveis para você. Então, ser lembrado que existe uma visão através dessa janela, isso é muito precioso, porque senão a gente torna a vida esse processo árido, esse processo sem graça. Se a gente para ver a vida de uma forma 100% racional e mecânica, isso aqui tudo não faz o menor sentido. A gente, um belo dia, foi jogado nesse mundo que a gente não pediu para estar aqui, não entendia nada, e agora a gente vai ter ali que obter alimento, talvez se reproduzir, se conseguir, para depois cair duro e morto. E qual é a grande graça de você estar submetido a isso? Qual é o grande sentido disso tudo, né? Então, às vezes a gente está tomado por essa percepção de que é tudo sem graça, que é tudo sem sentido. E esse niilismo, tudo bem, pode ter diversas causas, mas uma das causas é quando você, certo, talvez está desconectado de algo ali que te lembra que a vida não é só isso, que existe muito mais coisa. E a arte ela vai ter esse papel. Quando você percebe que Uhum. nesse mundo, apesar dessa condição que a gente está, que tem o potencial de ser miserável, a gente tem a oportunidade de perceber, de contemplar, de talvez até participar da criação de algo que é muito maior do que a gente, algo que mostra que a gente é muito maior do que tão somente esse ser trivial, que inclusive a gente pode de alguma forma fazer a nossa existência ali se perpetuar por mais do que o nosso próprio período de vida, né? Então, Com certeza. ser lembrado dessa grandiosidade, dessa coisa toda, eu acho que é o que tira a gente dessa situação tão miserável, contribui pelo menos para isso, né? Então, é algo que vale a pena de ser percebido. Se você não consome arte, se você na sua casa era só talvez um lugar, um quarto ali sem uma escultura, sem uma pintura, e você não escuta música, e você não lê um livro de literatura, de alguma outra coisa que seja, você está se direcionando para perceber a vida como algo árido, como algo seco. Então, fazer essa reflexão sobre o que você tem inserido para te deslumbrar, para te inquietar, é algo muito fundamental, porque muitas vezes, pelo menos, parte de um sofrimento pode ter a ver com isso, com a pessoa não ter ali, de alguma forma, no contexto dela, algo que lembre ela que a vida ela pode ser muito mais do que somente você acordar, trabalhar e dormir e pagar boleto. E a arte ela É, pode ter feito esse e papel. daí isso linka muito com o que o Viktor Frankl ele vai falar, né, em busca de sentido, como a gente pode buscar sentido em questões que transcendem. Ele vai Uhum. falar, desde um relacionamento, trabalho, mas a gente também pode pensar no aspecto mais espontâneo e prazeroso também da vida, que vai entrar em cena essa questão artística. Eu me lembro uma vez que eu estava com. Imagino que tu saiba, né, irmão? Meu pai é psicoterapeuta. Eu lembro que Uhum. quando eu tinha acabado de me formar, eu tinha perguntado assim para ele, pô, como é que eu faço para ser um melhor terapeuta, né? Como é que eu posso fazer para ser um terapeuta ainda melhor do que eu tô sendo, do que, óbvio, super crítico comigo mesmo, uma época que a terapia não estava lá em dia, depois foi trabalhando e também a experiência vai ajudando, mas eu me lembro que eu perguntei para ele de uma maneira muito crítica comigo mesmo, mas
ele olhou para mim e falou uma coisa que fez muito sentido e que mudou a minha vida. Porque eu sempre, desde criança, eu tive, fui instruído a ler muito. Mas entra muito naquilo da escola, que tu tem que ler aqueles livros que não fazem sentido para ti. E às vezes Sim. meu pai me trazia um livro que era para eu ler, e eu disse, mas eu não quero ler esse livro agora, não faz sentido para mim. Eu me lembro que ele trouxe para mim, para eu ler O Obstáculo ao Caminho do Ryan Holiday uma vez. Só que eu tinha, sei lá, não estava no momento para ler aquele livro. E Sim. daí ele falou assim: leia, mas não lê só teoria, não lê só o livro do Jeffrey Young, da Marsha Linehan, do Stephen Hayes, do pessoal aqui no Brasil, mas lê literatura, lê livro de negócios, lê tudo que te faz, te deixa interessante, assim. Por quê? Porque daí tu vai ter vida. E Uhum. tendo vida, tu consegue ser um terapeuta ainda melhor. Eu acho que esse é uma baita dica para todos nós. Sim. Leiam e consumam coisas que vão trazer vida pra gente. Porque, de Uhum. novo, o niilismo ele pode entrar num niilismo funcional, num niilismo disfuncional, isso não importa tanto. Mas tenham vida por conhecer outras coisas. Uhum. Expandir o horizonte, né? Isso que também faz com que a vida seja tão bonita. Não sei se tu Sim. concorda com Não, esse concordo plenamente. com o conselho. Não, eu concordo plenamente. E é muito curioso, porque isso que você está falando, está me lembrando, por exemplo, muitas vezes chegam pacientes que têm a seguinte dor: nossa, eu não me sinto uma pessoa interessante, como é que eu faço para ser uma pessoa interessante? E tem aquele conselho meio clichê, mas que ele é profundamente verdadeiro, que uma pessoa interessante é tão somente uma pessoa interessada. Se você quer ser interessante, Uhum, seja interessado. E isso tem tudo a ver. Você pode ser interessado por toda essa coisa que está ali externa a você. Você pode ser interessado pelas pessoas, pelos livros, pela música, etc. Quanto mais você for curioso quanto a isso, mais aquilo passa a fazer parte de você. Então, mais aquilo constrói esse repertório. Uma pessoa que quer se tornar interessante, o principal ingrediente para isso é a curiosidade, seja ali no nível que uhum, for. Então, vou conhecer uma pessoa, não sei se sou interessante. Tenha curiosidade sobre a pessoa, queira saber tudo, pergunte. lógico, com as devidas proporções, mas queira colocar um pouco daquela vida que ela teve dentro de você, porque isso Uhum, muito possivelmente vai te tornar interessante não só para ela, mas para todas as outras pessoas que cruzarem ali o seu caminho. Então, isso é muito valioso também de ser colocado como mentalidade, que a gente precisa ser curioso sobre essa coisa toda, tem muita coisa aqui para a gente explorar, e que bom que tem, né? Tem aquela frase que diz que a arte existe porque a vida não basta. E, de fato, se a gente deixa essa coisa seca, árida, dominar a gente, ser a única realidade, não tem muito ali o que ser feito. Mas se a gente desperta curiosidade para conhecer o que tem além dessa mera coisa mecânica, então existe toda uma infinidade que você ali inevitavelmente vai morrer e não vai conseguir talvez consumir metade dessa coisa toda. E que bom que é assim, porque então, você tem ali um material infinito para te deslumbrar, para te engrandecer, para te gerar, alimentar a curiosidade que você pode ter sobre essa coisa toda. Então, a gente não pode esquecer ali de ser curioso, porque é da nossa natureza também algum grau ali de curiosidade que às vezes a gente abafa, né? Perfeito, eu acho que é muito bonito o que tu fala. Eu acho que é bonito e eu acho que é prático ao mesmo tempo. Porque às vezes a Sim, gente tem coisas lindas que a gente não consegue praticar elas porque existe um grau de complexidade gigantesco. Mas eu acho que é uma dica, vamos colocar dessa forma, muito simples, se torna interessado pelas coisas. E sim, daí é aquela coisa, eu vou ler o quê? O que tu gosta? Mas eu só gosto de ler Harry Potter. Tá, começa lendo Harry Potter, não tem problema. perfeito. Tu não precisa ler Machado de Assis de cara, tu não precisa ler, sei lá, a Ilíada de uma vez só. Não, começa com o que tu gosta. Em Perfeito. geral, o Porque, nosso vai crescendo, né? O nosso interesse ele vai crescendo, a gente vai ficando curioso sobre outras coisas também. sim, perfeito. E essa é a ideia que às vezes a gente não está atento. Como é que eu vou? Eu queria ser a pessoa que lê todos os livros complexos. Funciona muito melhor se você está interessado genuinamente por aquilo. E às vezes eu estou ali lendo Harry Potter e, nossa, um trecho do Harry Potter me despertou uma curiosidade sobre outra coisa, porque falou ali, sei lá, citou talvez algum autor, citou alguma obra, citou algum lugar. E, nossa, que curiosidade, o que é esse lugar? Eu já vou ali talvez ser curioso sobre aquele lugar. Isso já me direcionou, talvez me abriu outras portas. E essa coisa vai crescendo, até que você muitas vezes
parou naquele autor que você sempre quis ler, mas nunca teve saco, e agora você está ali profundamente curioso sobre a obra desse autor, só Uhum. porque você começou ali pelo Harry Potter e foi, de alguma forma, parando nele. Então, às vezes, realmente, o que você precisa é só um pouquinho de paciência para ir escutando aquilo que já está dentro de você, né? E, a partir disso, construindo os próximos passos dentro dessa coisa de você explorar, de você se permitir se abrir para toda essa experiência. Porque daí vira consistência. E Sim. consistência não é a mesma intensidade todas as vezes, mas é tu ser Uhum. consistente de tu fazer um determinado comportamento várias vezes e pegar tração. E daí entra até aquela questão de poder realmente ver o que tu gosta, poder te experimentar. E entra aquilo, né? De, bom, eu quero ler aquele autor, todo mundo fala que é bom. Eu trago sempre um exemplo, todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta muito de Breaking Bad. Eu tentei assistir Breaking Bad. Eu não gostei quando eu assisti. É uma das minhas favoritas, Estou, eu juro. eu estou disposto, por exemplo, eu já falei aqui em casa mesmo, que eu estou disposto a assistir de novo, porque talvez naquele momento não fez sentido. Talvez Uhum. agora possa fazer mais sentido. E eu acho que entra muito isso, a gente também está disponível para ter uma flexibilidade em relação a isso.